Boa tarde, está no ar mais uma edição ao vivo do Super Enem. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando de todo o estado do Ceará, de todo o Brasil, de todo o planeta, né? Esse planeta Terra lindo, maravilhoso, redondo, né? Que está aí, essa bola que está girando no universo. Quero agradecer também a vocês que não puderam acompanhar a gente ao vivo, que estão acompanhando de qualquer horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O importante, boa madrugada, né? O importante é que a gente esteja aqui junto e que nós aqui do Super Enem possamos ajudar vocês a ter grande sucesso, a ter um ótimo desempenho nas suas provas, no Enem, até mesmo em outros vestibulares de outras universidades, tá? E hoje a gente vai tratar sobre o tema da Guerra Fria, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre processos revolucionários que vão ocorrer na Guerra Fria. Mas antes de começar, eu, professor Zilfran, da área de História, quero saudar todos vocês, quero agradecer também a equipe do CREAD e quero fazer uma lembrança. A segunda lista de questões está disponível até sábado, até o próximo sábado, dia 2 de maio. Você vai acessar o nosso site, superenem.com.br, e lá você vai ter disponível a lista de exercícios para poder treinar, para poder avaliar, para ver como é que estão os seus conhecimentos, para ver como é que está o seu desempenho. Fazer exercício é sempre importante, é sempre necessário, porque você consegue identificar, por exemplo, o que você está bem, o que você está assim, tendo falha, o que você precisa estudar mais, vai lhe permitir identificar dúvidas, então não deixa de fazer muitos exercícios, né, de exercitar. E é por isso que a gente aqui do Super Enem, a gente não só faz esses exercícios aqui nessas lives, mas a gente também disponibiliza listas de exercícios, jogos, simulados, então tá tudo lá no Super Enem. Mas atenção, essa lista que está disponível até o dia 9, ela só está disponível para quem fez o cadastro na nossa plataforma de estudos, tá? Então, é importante destacar que a lista só vai estar disponível para quem fez o cadastro na plataforma Super Enem. Qualquer outra informação, né? Você entra lá no site superenem.com.br e aí você vai poder ter acesso a todas essas vantagens, todos esses benefícios que estão sendo concedidos aqui pelo IFCE, pelo CREAD, que é o Centro de Referência em Educação à Distância do IFCE, ok? Eu quero saudar o pessoal que está aí com a gente, a Juliana, o José Manuel, sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que vocês podem e devem ficar à vontade para participar, dar o like, tá certo? Pergunta, interage com a gente. Se tiver alguma dúvida, chama. Eu vou estar sempre olhando aqui no chat, sempre estar tentando responder as dúvidas de vocês. Aproveitando, peço também que vocês sigam as nossas redes sociais, né? Lá você vai poder também estar sempre ligado, antenado nas dicas, nas informações que a gente tem para dar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, né? O assunto de hoje, a gente vai falar nessa segunda parte, né, da atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX, né? Hoje a gente vai dar uma maior ênfase à Revolução Chinesa e à Revolução Cubana, né? E a Revolução Chinesa, em especial, ela ganha muita projeção, muito impacto pelo que a China se tornou, né, nesse final do século XX, começo do século XXI, pela grande potência que a China se tornou. Então, é muito importante que a gente possa também entender esse processo revolucionário chinês, esse processo de ascensão econômica da China, tá bom? Então, para falar inicialmente, né, para falar de Revolução Chinesa e de Revolução Cubana, a gente precisa fazer uma lembrança importante, tá certo? Esses dois processos revolucionários, eles ocorrem no contexto da Guerra Fria. Lembra, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética vão ascender, né, a liderança, a hegemonia do mundo. Estados Unidos e a União Soviética vão liderar dois blocos antagônicos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, a gente vai ter literalmente uma divisão do mundo, por isso esse conceito de bipolaridade, de política, né, de geopolítica bipolar.
Exatamente por causa desses dois polos opostos antagônicos que vão exercer uma disputa mesmo, uma disputa econômica, uma disputa política, uma disputa cultural, uma disputa tecnológica, tá? Vão haver conflitos, tá? É importante destacar que a Guerra Fria não foi um período pacífico, foi um período em que houveram vários conflitos, mas que não houve um envolvimento, um conflito, um confronto direto, uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Houveram, repito, vários conflitos envolvendo Estados Unidos e, claro, óbvio, lógico que o outro, né, o oponente sempre estava apoiando os oponentes naquele conflito. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai ter a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos vão intervir diretamente no Vietnã. A União Soviética oficialmente não participa, mas claro que ela vai fornecer recursos, vai fornecer armas para os guerrilheiros vietcongs. Da mesma forma, a União Soviética vai enfrentar conflitos, tá? E os Estados Unidos, obviamente, vão dar todo e qualquer suporte, todo apoio aos oponentes. Então, a gente vai ter nesse mundo da Guerra Fria, né? Tome muito cuidado com esse detalhe. Apesar da gente não ter um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, a gente vai ter muitos momentos que a gente chama de momentos quentes, muito momento de conflito, de guerra, e também momentos de muita tensão, como, por exemplo, a gente vai falar hoje, a própria crise dos mísseis vai ser um desses momentos. Então, a Guerra Fria, né, ela vai servir de pano de fundo, ela vai servir de base para a história, né, que a gente vai discutir um pouquinho hoje, é isso. E também nesse contexto da Guerra Fria, a gente hoje não, mas uma das coisas que a gente também vai enfatizar é essa questão do chamado terceiro mundo, a luta anti-imperial, a luta anticolonial, tá certo? Eu já posso até dar um spoiler na próxima live. A gente vai também falar um pouquinho sobre isso, de antigas colônias europeias na Ásia e na África que vão buscar a sua independência em relação às antigas metrópoles, mas que querendo ou não, naturalmente acabam orbitando ou na influência dos Estados Unidos ou na influência da União Soviética. E aí vem uma expectativa, uma tentativa, né, de criar uma terceira via, que é esse chamado terceiro mundo. Então, quer dizer, a Guerra Fria ela vai ser um período, vai ser uma fase muito rica em termos de fatos, de acontecimentos. E aí é sempre importante frisar, galera, que vai ser muito forte a influência dos Estados Unidos e da União Soviética nos diversos acontecimentos, tá certo? Dificilmente você vai pegar um fato nesse período, né, da década de 40 até o final da década de 90, que não vai ter uma influência direta ou uma participação direta de Estados Unidos ou de União Soviética, exatamente porque essa briga entre essas superpotências ela vai, inclusive, atingir, a gente pode até dizer para vocês que ela vai superar as fronteiras do planeta Terra, porque a gente vai ter, inclusive, uma chamada Guerra nas Estrelas, uma disputa, uma corrida espacial, uma corrida para quem chega primeiro no espaço. Então, é nesse contexto, aí, nesse contexto de mundo bipolar, nesse contexto de Guerra Fria, nesse contexto de disputa por hegemonia, que a gente vai ter esses dois movimentos revolucionários que a gente está destacando hoje, que são a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana. Então, vocês me perdoem que tem uma mosca aqui, né? Só perdão aqui a interrupção, tá bom? Então, já vou me desculpando ao vivo, tem disso, tá bom? Então, é o seguinte, a gente começa falando da Revolução Chinesa, tá bom? Que se consolidou, se efetivou no ano de 1949, sob a liderança do então jovem, que vocês estão vendo aí com o papel na mão, Mao Tse-tung, né? Antes de falar da Revolução propriamente dita, eu preciso fazer algumas lembranças. A primeira é que a China ela vai se enquadrar, né, no contexto do imperialismo como uma grande, digamos assim, a China vai se enquadrar como uma grande vítima do imperialismo do século XIX. É importante destacar que a China, é importante destacar que a China, ela,
Gente, desculpa, mas a música tá incomodando demais aqui, tá? Ela ainda tá ali fora? Gente, desculpa, viu? Moça. Não, mosca. Tem uma mosca direto passando aqui, eu tô... Desculpa, gente. Então, assim, a gente está falando de China, né? E como eu estava dizendo para vocês, a China ela vai ser uma grande vítima do imperialismo no século XIX. A gente já teve a oportunidade de falar aqui com vocês sobre imperialismo, que foi aquela disputa entre as potências industrializadas por matérias-primas, por áreas de influência, né? Por mercados consumidores das potências industrializadas. E a China, lembra que é o país mais populoso, né? Já era o país mais populoso do mundo. A China era um país milenar, que tinha uma população numerosíssima e muitos recursos naturais. Então, a China, naturalmente, era um alvo do imperialismo, principalmente o imperialismo britânico. No final do século XIX, começo do século XX, o Japão também vai se desenvolver a partir da chamada Era Meiji, e o Japão vai partir com muita força para uma dominação econômica e às vezes até militar sobre a China. Então, como eu estava dizendo para vocês, a China ela foi essa grande vítima do imperialismo. Inclusive, especialmente no século XIX, a gente pode citar, por exemplo, a dominação inglesa sobre a China, que faz com que a Inglaterra chegue até a cometer absurdos. Por exemplo, o ópio, que é uma droga, né? O ópio ele é uma droga obtida através da papoula, e o consumo de ópio era proibido na Inglaterra, mas a Inglaterra se aproveitava do ópio produzido na região e incentivava e vendia e lucrava muito com esse consumo de ópio pela população chinesa. Inclusive, quando as autoridades chinesas resolvem proibir o consumo de ópio no país, a Inglaterra vai fazer uma guerra, a guerra do ópio, meio que para obrigar os chineses a continuar consumindo esse ópio, até para permitir esse lucro da Inglaterra. E é claro que essa exploração econômica, é claro que essa exploração colonial, ela vai gerar grandes problemas econômicos e sociais para a área dominada. Então, a China, como não poderia deixar de ser, tinha esses problemas de fome, miséria, exclusão social. A gente sabe que essa exploração imperialista, ela vai atingir diretamente a população. Então, era uma população miserável, composta majoritariamente por camponeses, tá certo? E todos aqueles problemas sociais decorrentes da miséria, mortalidade infantil, problemas educacionais, o analfabetismo, a falta de higiene, a falta de saneamento. Então, quer dizer, era um país paupérrimo, um país agrário, tá? Em que a população sofria fortemente os efeitos. No início do século XX, o Japão, como eu disse para vocês, ele começa a se industrializar, né? A chamada Era Meiji, vai ser esse processo de modernização do Japão, finalzinho do século XIX, começo do século XX, e como o Japão está ali de lado, ele vai partir com tudo para cima da China, inclusive com ocupação militar, tá? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, o Japão também vem ocupar militarmente a China. Então, quer dizer, o Japão ele também começa a exercer uma forte influência nesse começo do século XX sobre o território chinês. E isso só vai acarretar agravamento de todos aqueles problemas econômicos, sociais, pelos quais o país passava. Mas também é importante frisar que a China ela era um país independente, tá certo? Ela vivia séculos dominada por um regime monárquico, tá? E aí, no comecinho do século XX, em 1911, foi proclamada a República na China, tá certo? E aí, quando foi proclamada essa República, quando foi eliminado o modelo monárquico, isso não significou uma melhoria nas condições nem econômicas e muito menos sociais do país, né? Qual é o resultado disso? O resultado é que, diante da proclamação da República, começam a surgir partidos políticos, né? A gente deve lembrar que o modelo republicano ele tem uma relação muito forte com partidos políticos, né? Até a expectativa de alternância de poderes. E aí o que acontece? Essa República proclamada em 1911, ela abriu digamos assim, esse espaço para que houvessem a formação ou formalização
de partidos. O primeiro partido que eu queria destacar para vocês é o Kuomintang, tá certo? O Kuomintang, ele é o partido nacionalista, tá certo? Ele foi fundado e liderado, né? Ele era liderado na década de 20 por Chiang Kai-shek. E esse Kuomintang, esse partido nacionalista, ele tinha, claro, uma visão capitalista, uma visão de aliança com capital estrangeiro, uma visão de aproximação com as grandes nações, com as nações estrangeiras, e a partir dessa aproximação, a partir dessa aliança, procurar permitir, né, que outros países pudessem explorar as riquezas da China em troca de alguma, digamos assim, algum benefício econômico em tese para o país, mas que a gente sabe que na prática esses benefícios acabam por ser usufruídos realmente por esses líderes, tá? E aí, nesse contexto, o Kuomintang, ele vai começar a ganhar força, começar a ganhar espaço. Até que em 1921 é fundado o PCC, o Partido Comunista Chinês. E esse Partido Comunista Chinês, ele já, desde o começo, na década de 20, ele já vai ter como figura de destaque o Mao Tse-tung. E aí o que acontece? É que esse Partido Comunista Chinês, ele já vem com um novo modelo, né? Com uma nova proposta, que é um modelo socialista, um modelo de estatização da produção, um modelo de coletivização das terras. Um país predominantemente agrário, um país cuja maioria da população é formada por camponeses ultra explorados, né? Então, vem um projeto, que é o projeto do Partido Comunista, que é o PCC, o Partido Comunista Chinês, ele vem com um projeto de coletivização das terras, um projeto de combate direto à miséria, à fome. E é claro que essa proposta, ela seduz a massa camponesa chinesa. Lembrando que o Partido Comunista Chinês ele é fundado em 1921, e a gente sabe que 21 é depois de 1917, né? 1917 é a Revolução Russa. A Rússia, que é um país que está ali próximo à China, está ali ao norte da China, já começava a viver uma experiência socialista, tá? Já começava a dar os primeiros passos do socialismo. Então, na Rússia já tinha começado a se materializar aquele modelo socialista, aquele modelo de estatização, aquele modelo de socialização. Então, isso também vai inspirar o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, a lutar, né, dentro da China por essa, principalmente, melhoria das condições de vida da massa camponesa através do processo de coletivização. A ideia realmente era uma revolução de caráter social, econômico e político na China. E é claro, óbvio, que essas propostas do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, elas eram profundamente rechaçadas pelas autoridades chinesas e pelo Kuomintang. Então, é claro que o PCC chinês ele vai sofrer perseguição. É claro que o Partido Comunista Chinês ele vai despertar a ira das autoridades chinesas. E é claro que vai haver, como eu disse para vocês, uma forte repressão a essa liderança. Isso acaba fazendo com que o Estado e até outros países, né, somente ali o Japão, que está ali perto, comece a fortalecer economicamente o próprio Kuomintang para poder intensificar as perseguições ao Partido Comunista Chinês. Só que o Partido Comunista Chinês ele ganhava muita força com a massa camponesa. Lembrando sempre que essa massa camponesa ela vivia da exploração, ela vivia na fome, ela vivia na miséria. Então, qualquer proposta, qualquer modelo, qualquer compromisso de melhoria nas condições de vida, de coletivização das terras, teria muita receptividade nessa massa camponesa. E aí o que aconteceu? Enquanto que o Partido Comunista Chinês ele sofria perseguições, ele também procurava sempre engajar e mobilizar a população camponesa em torno daquele projeto fundamental que era da coletivização das terras, do uso coletivo das terras. E houveram momentos de confronto, houveram momentos de guerra civil, né? E aí o que acontece? Como tinha muita perseguição, como tinha muito confronto, o Mao Tse-tung, que era a principal liderança já naquela década de 20, ele resolveu criar o Exército Vermelho, né? E esse Exército Vermelho, como o próprio nome já diz, era uma força, né, militar. Já que o Partido Comunista ele estava sendo perseguido, já que havia repressão, e principalmente já que havia muito conflito, muito confronto, então, naturalmente, o Mao Tse-tung ele chama as massas camponesas
a realmente pegarem em armas, né? Obviamente armas precárias, obviamente com a ajuda da União Soviética, muito pouca ainda, muito pequena, até porque a União Soviética ainda também estava ali engateando. É só lembrar que 17 a 22 teve uma guerra civil, né? Ao longo da década de 20 é que a União Soviética ela começa a se levantar e gradativamente ela vai começando a dar apoio, armas ao Partido Comunista Chinês. Então, o Mao Tse-tung vai criar esse exército vermelho, que é um exército composto fundamentalmente por camponeses, que vão começar a realmente enfrentar essa repressão às forças governamentais, às forças do Kuomintang, que é o Partido Nacionalista. Uma coisa que chama a atenção é que houveram momentos de trégua, principalmente quando vem a ameaça externa. E um desses momentos de trégua, né, foi depois da década de 20, toda de confronto, a década de 30 quase toda de confronto. Em 1937, um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a China, tá certo? E aí, diante dessa invasão japonesa à China, a gente pode dizer que houve uma certa trégua entre principalmente as forças nacionalistas do Kuomintang e as forças do Partido Comunista Chinês. Por quê? Porque a prioridade era libertar o domínio, o território chinês do domínio japonês. E aí chama a atenção nesse período de 37, quando se inicia a invasão japonesa, em 1939 começa a Segunda Guerra, e aí de 39 até 1945 a gente tem a Segunda Guerra, e aí nesse período realmente é meio que Kuomintang e Partido Comunista Chinês, ou seja, os chineses em geral, eles deixam de brigar entre si e até em certa medida eles se aliam para expulsar os invasores japoneses. Quando em 1945 o Japão é derrotado, né, as tropas japonesas são retiradas. Eu não sei se você sabe, mas como consequência da Segunda Guerra Mundial, naqueles momentos iniciais do pós-Segunda Guerra, o Japão é proibido até de ter exército, né? E até hoje o Japão não tem exército. O Japão tem força policial, mas exército o Japão não tem. Então, aquilo ali literalmente inviabilizava, impedia qualquer forma de ocupação japonesa sobre a China. E aí o que aconteceu foi que, a partir de 1945, 46, com o final da Segunda Guerra, com a retirada das tropas japonesas, aquela trégua entre o PCC, o Partido Comunista Chinês, e o Kuomintang, ela se exaure, ela se acaba, né? Já que eles não tinham mais o inimigo comum, o invasor externo para lutar, eles voltam a lutar entre si. E aí de 1945, 46 até 1949 vai se intensificar muito o confronto entre os nacionalistas e o PCC, o Partido Comunista Chinês, essa guerra civil. É óbvio que a maioria da população chinesa composta por camponeses, ela vai ser seduzida e vai apoiar o Partido Comunista, até que em 1949, efetivamente, a gente vai ter a vitória do Partido Comunista nessa guerra civil, né? E é claro, com o apoio da União Soviética. Então, a União Soviética, principalmente a partir de 48, 49, a União Soviética ali nesses primeiros anos do pós-guerra fria, ela vai dar um apoio ao Partido Comunista Chinês, e o resultado vai ser a vitória em 1949. Mas eu já chamo a atenção nesse detalhe aí que eu coloquei no segundo slide. Perceba que na União Soviética foi muito mais forte a base operária. Na China, a base principal é camponesa, tá certo? Então, muita atenção para isso, até porque a China era um país agrário. Tá certo? Eu não estou nem dizendo que a força operária na União Soviética era muito maior, era grande, mas a gente compreende que a Revolução Socialista na União Soviética ela tem o maior ênfase da operária, até porque a gente lembra da liderança do Partido Operário Revolucionário, né, da ala bolchevique, tá certo? Então, a China ela vai ter essa grande diferença, né? E aí, em 1949, a gente tem a vitória da Revolução, né? A partir dessa guerra civil, o Mao Tse-tung, a partir de 1º de outubro, ele assume a liderança efetiva de todo o país, ele proclama a República Popular da China, e uma curiosidade é que as lideranças do Kuomintang vão fugir para a ilha de Taiwan, tá certo? Após essa vitória,
na chamada China continental, o Mao Tse-tung, né, o Partido Comunista Chinês, ele toma o poder na China continental, os nacionalistas do Kuomintang, eles vão fugir para se refugiar e também até, naquele momento, tentar se reorganizar na ilha de Taiwan. E aí lá eles fundam um país chamado China Nacionalista, né? Então a gente tem a República Popular da China, que é a China continental, sob a liderança de Mao Tse-tung e do Partido Comunista Chinês, e a China Nacionalista, que é Taiwan, que até hoje, né, a gente sabe que é foco de tensão. Lembrando que na época, década de 40, década de 50, a União Soviética, obviamente, reconhece a República Popular da China, mas o Ocidente, os Estados Unidos, tá certo? Os diversos países europeus não reconhecem inicialmente a China. Vão reconhecer a China nacionalista, vai reconhecer Taiwan. E aí, lembrando que essa China nacionalista, Taiwan, até hoje tem, né, a sua autonomia contestada pela China. A Taiwan hoje é uma região autônoma, é um país, né, um território autônomo, mas que a China sempre reclama a retomada do controle de Taiwan. A gente sabe que Taiwan é um tigre asiático, né, tem assim uma importância econômica muito grande para o Ocidente e para os Estados Unidos, e sempre tem aquela tensão do Ocidente, né, muitas empresas de tecnologia sediadas em Taiwan, né, mas a China, a gente lembra bem, nunca reconheceu, e até hoje ela não reconhece Taiwan como um território autônomo ou como um país independente. Taiwan continua lutando contra para ter oficializado essa independência. Então, quer dizer, ainda é um foco de conflito, né? E aí, do ponto de vista geopolítico, para a gente continuar avançando aqui, você se liga que com a China se tornando socialista, é uma grande vitória do bloco socialista, né? A nação mais populosa do mundo se torna socialista, e como eu coloquei aqui no último slide, dando um balanceamento, né? Balanceando, digamos, equilibrando um pouco mais, porque a China não só é um país populoso, como é um país gigantesco. Então você junta território e população chinesa, junta território e população soviética, já dá um peso muito grande, né, nessa área de influência do socialismo, ok? Então, o Mao Tse-tung, ele vai assumir o controle da China, ele vai ficar no poder entre 49 e 1976, ele vai ser a grande liderança, é o grande timoneiro, e eu quero destacar para vocês dois momentos importantes desse período do Mao Tse-tung. O primeiro é o grande salto para frente. Eu quero lembrar para vocês que o modelo socialista ele tem um outro termo, né? O capitalismo, por exemplo, ele é chamado de economia de mercado. Então, se você se deparar com o termo economia de mercado, capitalismo, até porque o capitalismo ele tem essa relação muito forte com o mercado. O socialismo, né, o chamado socialismo real, os países socialistas, eles têm um termo, né, digamos assim, um apelido que também associa-se ao socialismo, que é a chamada economia planificada. Então, capitalismo ou economia de mercado, se cair esse termo, você já sabe economia de mercado e capitalismo. Agora, se cair o termo economia planificada ou planificação econômica, você já sabe que é socialismo. Por quê? Porque o socialismo ele se baseia, como o próprio nome está dizendo, né, nessa planificação da economia, tá certo? É uma economia planificada. E a União Soviética tinha iniciado essa planificação econômica e a China, em certa medida, também vai adotar essa planificação com os chamados planos quinquenais. O que é um plano quinquenal? Como o próprio nome já diz, é um plano para 5 anos, é um planejamento econômico, produtivo, para os próximos 5 anos. Por isso o termo é economia planificada. E aí, no plano quinquenal, de 1958 a 1962, o Mao Tse-tung batizou de grande salto para frente, né? É uma tradução, é um salto para frente, né? Um salto adiante, é um grande salto. Então, numa tradução literal, né? Esse plano quinquenal ele vai receber essa denominação. Você pode, dependendo do texto, do livro, da fonte, vai ser grande salto para frente ou grande salto adiante, enfim. É um plano quinquenal em que a China vai procurar acelerar a sua economia, né? A China era um país extremamente populoso,
tinha uma população extremamente numerosa, né? Uma população extremamente pobre, miserável, faminta, já vinha de praticamente 3 décadas de guerra civil, né? Então, desde a década de 20 que tinha guerra civil, os comunistas tinham tomado o poder já praticamente há uma década, 1949, então já estou no final da década de 50, e não tinha sido solucionado o problema da fome, principalmente da fome dos camponeses. Então, o Mao Tse Tung ele sentiu essa necessidade de acelerar o desenvolvimento do país, até para poder, né, justificar o processo e continuar a ter esse apoio revolucionário. Então, esse plano quinquenal, esse grande salto para frente, ele tinha alguns focos. O primeiro era nas cooperativas agrícolas, né? Era realmente eliminar os últimos resquícios de propriedade privada no campo, incentivar a produção agrícola, mas com um detalhe: muito investimento no campo, né? Então o Estado ele vai atuar fortemente nesse investimento no campo, eliminando, como isso para vocês, tentando eliminar os últimos resquícios de propriedade privada no campo, formalizando o controle do Estado sobre todas as terras, incentivando a cooperativa, incentivando que mulheres pudessem trabalhar também, a entrada de mulher no mercado de trabalho para tentar dar uma acelerada na produção, porque não adiantava também ter muita terra, muita população, muita matéria-prima, mas a população, perdão, mas a produção era insuficiente para abastecer essa população. Ao mesmo tempo, o país não tinha crescimento que pudesse garantir uma produção que abastecesse a população, que eliminasse problemas com a fome e a miséria. Então, ele vai tentar atacar nessas frentes, né? Investimento no campo, maior introdução, maior participação da mulher no mercado de trabalho, mas também os primeiros passos da industrialização, né? Já começa ali esse processo de industrialização da China. Inclusive, uma coisa interessante, uma proposta interessante, era tirar... a China dava os primeiros passos à industrialização, né? Então, a ideia do Mao Tse Tung, no grande salto para frente, era tirar aquele modelo de industrialização na cidade e, pelo menos no caso da China, implantar uma indústria mais ligada ao campo, uma indústria mais nas áreas rurais, até porque a China era um país gigantesco, mas e devido à pobreza não tinha, por exemplo, uma malha viária, uma malha ferroviária. Então, quanto mais próximo a indústria estivesse da área produtiva, né, iria, obviamente, baratear o custo. Então, vem esse processo de industrialização focada no campo, aproximada do campo, e também uma certa mecanização agrícola. Só que a China enfrentava dificuldades. A verdade é que esse grande salto para frente ele não atingiu o sucesso esperado. Tá certo? A produtividade era baixa, tá certo? O país ele não tinha ainda, digamos assim, apesar de haver uma distribuição de terras, ainda não tinha uma capacidade produtiva, principalmente para atender às suas necessidades. A China enfrenta problemas, de acordo com a região, graves problemas climáticos, então eles ainda não tinham desenvolvido técnicas para poder enfrentar efetivamente esses problemas climáticos. Às vezes as secas eram muito violentas, às vezes os invernos eram muito violentos, então tinha muito esse extremo, um inverno muito rigoroso, uma seca muito grande, então tinha muitos esses extremos. Então, digamos que, como era um país majoritariamente composto por camponeses, uma população analfabeta, as técnicas rurais elas eram muito primitivas. As técnicas produtivas eram muito primitivas, eles ainda não tinham desenvolvido mecanismos, eu diria até racionais, eles não tinham uma ciência desenvolvida capaz de superar esses problemas de produção. Então, esse grande salto para frente, ele vai ser um fracasso. E o primeiro motivo desse fracasso são as perdas agrícolas, né? A incapacidade que a China teve naquele momento de conviver com os problemas agrícolas do país. Além disso, né, não houve desenvolvimento industrial esperado, tá certo? A indústria naquele momento ela não caminhou, ela não se desenvolveu. E ela não se desenvolveu por alguns motivos. Primeiro, porque a própria mão de obra ela não estava capacitada para atuar na indústria. Eu acabei de dizer, a China é um país predominantemente agrário, tem camponeses que ainda usam técnicas muito primitivas na produção agrícola. Então, quer dizer, não dava, não tinha condição até técnica, né, capacidade técnica de
desenvolver essa indústria. Além disso, a China, ela, além desse baixo conhecimento técnico, a China ela vai perder o apoio da União Soviética no período. Pasmem, a China vai se distanciar da União Soviética nesse período, né? Então, aquele apoio econômico, aquele apoio técnico que vinha da União Soviética, a China vai perder. Por quê? Porque é o seguinte, o Stalin, principal líder soviético ali do pós-revolução, né, ali nos primeiros anos da Segunda Guerra, Stalin ele governou a União Soviética de 24 a 53, né? Então ele vai ser a grande liderança soviética. E o que acontece? Quando ele é afastado, quando ele morre, quando ele sai do poder, assume o poder o Nikita Khrushchev, né? E aí ele vai implantar, o Khrushchev, ele vai implantar um processo chamado de desestalinização. E aí, dentro desse contexto da desestalinização, ele acaba, digamos assim, desmanchando algumas promessas e alguns acordos feitos pelo Estado. Por exemplo, já se ventilava, né, já tinha uma promessa ali do Estado de fornecer armas nucleares para a China. E aí, dentro da lógica da desestalinização, o Khrushchev vai dizer que não vai fornecer arma nuclear para a China, não vai fornecer bomba atômica para a China. E aí o governo chinês, Mao Tse-tung, vai ficar revoltado, vai ficar com raiva, vai dizer que essa desestalinização, na verdade, é um afastamento da União Soviética, dos valores marxistas, e os dois países eles acabam se distanciando e num outro momento chega até a haver um rompimento da China com a União Soviética, né? E aí o resultado é que isso acaba por terminar de desmoronar, porque quem ainda dava algum suporte técnico e tecnológico à China era a União Soviética. E aí, né, o resultado vai ser que esse grande salto para frente ele vai ser um fracasso, né? A produção vai ser desorganizada, a fome vai aumentar, né? Milhões de camponeses vão morrer de fome mesmo, né? E isso, cá entre nós, vai dar aquela queimada do Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung vai sair queimadão mesmo desse processo, ele vai sair desgastado. E aí, o que ele faz? Diante desse desgaste que ele sofre naturalmente, ele acaba partindo para um outro processo, que é o que ele vai chamar de Revolução Cultural. A partir de 1966, o Mao Tse-tung ele vai tentar, né, essa revolução cultural como uma forma, um mecanismo, um controle de retomar a sua liderança, retomar o seu respeito, retomar o controle, principalmente do Partido Comunista. E aí essa revolução cultural é uma campanha, né, política, ideológica, liderada pelo Mao Tse-tung, que vai mobilizar as massas, principalmente os jovens, principalmente estudantes, tá certo? Jovens, estudantes, porque a ideia que o Mao Tse-tung tinha era de influenciar essa população jovem, fazer com que essa população jovem se tornasse uma base de apoio para ele, tá certo? Inclusive, ele vai criar uma milícia, a Guarda Vermelha, que vai promover, e não confunda o Exército Vermelho com a Guarda Vermelha. A Guarda Vermelha é uma milícia que vai ser criada, né, pelo Mao Tse-tung, especialmente com jovens estudantes, e que vai perseguir opositores, né, que eram considerados, que eram ditos, né, dizia-se que esses opositores eram uma ameaça à revolução. Então vai haver uma violência muito grande contra intelectuais, tá certo? Uma violência muito grande contra professores mesmo, que de alguma forma faziam oposição ao Mao Tse-tung. Na prática, essa revolução cultural ela era uma perseguição a opositores acusados. Acusava-se de tudo, acusava-se de serem burgueses, de estarem deturpando o movimento, mas na prática, né, era uma ação do Mao Tse-tung para preservar o seu poder, já que o grande salto para frente não tinha dado certo, ele tinha se queimado, a palavra é essa, ele tinha perdido poder, ele tinha perdido espaço, e ele queria assim expurgar as lideranças do partido que faziam alguma oposição a ele, e ao mesmo tempo ganhar espaço, ganhar projeção junto à juventude chinesa, tá certo? Pra você ter uma ideia, nessa chamada Revolução Cultural, houveram ataques e críticas até a saberes tradicionais, tá? Pra você ter uma ideia, templos, o confucionismo, que é uma digamos assim, uma filosofia religiosa, né, chinesa, milenar,
ela foi vista como inadequada. Então, nessa Revolução Cultural, atacava-se o tradicional. E aí, nesse ataque ao tradicional, até o confucionismo foi alvo. Inclusive, templos confucionistas foram queimados na China. Então, quer dizer, realmente era uma revisão cultural, era rever valores culturais tradicionais, como a gente colocou aqui no slide, tá bom? E aí, após a morte do Mao Tse-tung, vai assumir o poder o Deng Xiaoping. Só um detalhe importante, nessa revolução cultural, Mao Tse-tung ele também vai incentivar, vai começar a incentivar o conhecimento técnico local, né? Após a morte do Mao Tse-tung, a gente vai ter a ascensão do Deng Xiaoping, né? E aí começa a haver um processo interessante, que é o processo de abertura econômica da China, tá certo? Deng Xiaoping ele vai inaugurar o chamado socialismo de mercado, certo? Ou seja, é um modelo, é um conceito de socialismo do ponto de vista político, mas com abertura econômica ao capitalismo. E o primeiro passo é a criação das zonas econômicas especiais, né? Vão ser zonas abertas ao capital estrangeiro, porque qual era a lógica que ele usava? A China tinha muita gente, tinha muita mão de obra, e o Estado, por si só, ele não teria condição, né? Lembre que a China está afastada da União Soviética, então o Estado chinês ele não tinha condição de, por si só, atender às demandas produtivas de alimento para a população. Aí o que ele faz? Ele resolve criar um modelo, mandando o seguinte recado para o mundo, é uma abertura econômica, mandando o seguinte recado para o mundo, olha, aqui a gente tem mão de obra abundante e barata, a gente tem matéria-prima abundante e barata, e em certa medida a gente não tem uma legislação, por exemplo, ambiental, ou seja, vocês podem vir instalar indústria aqui, usar nossa mão de obra barata, consumir nossas matérias-primas baratas e pode até poluir o meio ambiente, né? Tanto é que nos anos 80, na década de 80, década de 90, as cidades industriais chinesas eram muito poluídas. Eu posso até adiantar que vai haver uma despoluição por causa das Olimpíadas de Pequim em 2008, né? Aí a China vai entrar com um processo mesmo de despoluição, inclusive a ponto de usar o lixo como fonte energética. Hoje, o lixo como fonte energética produzido na China ele é até insuficiente, tanto é que a China está importando lixo de países vizinhos para poder abastecer, né, a sua indústria que utiliza o lixo como matéria-prima. Mas voltando lá para o final da década de 80, década de 70, começo da década de 80, então começa essa abertura econômica, tá certo? A China oferecendo mão de obra abundante e barata, matéria-prima abundante e barata, oferecendo uma flexibilização, digamos assim, ambiental, né, dizendo que a indústria pode vir para cá, para a China, que aqui você pode poluir à vontade, né? Isso faz com que o custo de produção na China seja muito pequeno ou muito diminuto em relação a, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, que tem um salário mínimo mais alto, que tem muita restrição ambiental, né? Então, que não tem tanta matéria-prima disponível. Então, tudo isso faz com que grandes empresas comecem a investir na China. E aí, nesse modelo híbrido, nesse socialismo de mercado, o Estado vai utilizar esses investimentos também, vai investir em tecnologia, vai investir em educação, e isso acaba lançando nascimentos para a China se tornar essa grande potência no século XXI. Mas ainda voltando ali para a década de 80, como a gente viu, a partir de 78, 79, começo dos anos 80, a China vai passar por uma abertura econômica, certo? Só que aí há uma contradição, porque tem a abertura econômica, mas não tem abertura política. Isso vai começar a gerar críticas, principalmente na juventude chinesa, que começa a questionar, peraí, tem abertura econômica, cadê a liberdade individual? Tem abertura econômica, cadê a liberdade política? Né? E aí a gente vê que 89 vai ser 40 anos da Revolução. E aí, em meio às comemorações dos 40 anos da Revolução, estudantes, especialmente estudantes, começam a fazer manifestações em busca dessa maior liberdade, ou dessas liberdades individuais, principalmente a liberdade econômica, principalmente a liberdade política, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? E também criticava a corrupção
do Partido Comunista que estava no poder e que liderava o país. E aí a praça, né, a Praça da Paz Celestial, ela, na verdade, o nome é Praça Tiananmen, né, que é a Praça da Paz Celestial, ela se tornou, em Pequim, ela se tornou o epicentro dessas manifestações. E aí, diante disso, o governo reprimiu violentamente, né, centenas, até milhares de jovens estudantes presos, mortos, né? E aí a produção de uma das imagens mais icônicas do século XX, que foram esses tanques do exército chinês vindo, né, para dissipar a multidão que se manifestava. E aí vai esse jovem estudante, se coloca diante de uma fileira de tanques. E aí, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa imagem, é uma imagem interessante, porque essa imagem está estática, é a foto, mas o tanque ele desvia, né? Você vê que ele desvia para continuar, aí esse jovem passa de novo para a frente do tanque, aí o tanque desvia de novo, aí o jovem passa para a frente do tanque. Então, é uma imagem icônica, né? E, ao mesmo tempo, vai haver uma violenta repressão, e aí o resultado é que a China ela continua, né, nesse modelo de partido único, de controle exclusivo do Partido Comunista Chinês, mas com um grande desenvolvimento econômico. Isso é incontestável, tá bom? Ok? Alguma dúvida antes da gente ir para as questões? Eu estou vendo aqui a galera dando boa tarde, o Paulo, o Ricardo, a Amanda, a Juliana. Eu estou vendo que vocês estavam, acho que vocês estavam prestando atenção na aula, né? Até agora nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat, tudo tranquilo com vocês? Rosinalda, que está em Calcaia, grande prazer, uma pessoa que está sempre aqui com a gente. Bom, gente, então, se não tem nenhuma pergunta, vamos aqui para as questões, tá certo? Primeira questão, ok? Vamos para ela. A primeira questão diz o seguinte: Revolução de 1949. Tudo bem, a Rosinalda anotou aqui algumas coisas, né? Pergunta, é só dizer. E é claro, né, lembrando, né, a gente está aqui ao vivo, mas essa live ela fica gravada, então se você tiver alguma, você também pode voltar, né, pode pesquisar alguma coisa do que a gente falou, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: a Revolução de 1949 na China não foi apenas um golpe de Estado, mas o ápice, né, o apogeu de décadas de guerra civil e resistência contra a ocupação japonesa. Diferente do modelo soviético, focado no operariado urbano, Mao Tse-tung baseou sua estratégia na mobilização das massas camponesas, prometendo a reforma agrária e a expulsão das potências estrangeiras. Lembra que até um dado que eu tinha chamado a atenção de vocês, não é isso? Quando a gente falou nessa parte, a gente ressaltou bem isso. E o texto está muito claro. O modelo soviético, ele é um modelo que enfatiza o operariado urbano, né? É só lembrar que a grande liderança vai ser o Partido Operário Nacional, né? O Partido Operário Revolucionário Socialista, os bolcheviques, tá? Enquanto que o modelo chinês ele se baseia na luta camponesa, tá bom? Mas assim, eu não posso esquecer, não é que a União Soviética tivesse, a Rússia, né, na época da Revolução, tivesse uma indústria desenvolvida. Não é isso. Existia uma indústria, mas muito baseada em capital estrangeiro. Mas é muito claro que o núcleo do processo revolucionário russo é o núcleo urbano, tá bom? Enquanto que o chinês é o camponês. Então, a principal distinção da Revolução Chinesa em relação à Revolução Russa foi, né, a dependência total de tecnologia e apoio militar dos Estados Unidos. Letra B, o foco na luta armada rural em vez de insurreições operárias urbanas. Letra C, a manutenção da monarquia imperial após a tomada do poder. Letra D, a recusa em implementar qualquer forma de coletivização das terras. Ou letra O, o isolamento diplomático absoluto em relação à União Soviética. Dessa vez eu vou apelar para vocês que estão ao vivo no chat.
Qual é a principal distinção da Revolução Chinesa em relação à Revolução Russa? A, B, C, D ou E? Vamos lá, vocês que estão assistindo aqui a gente ao vivo, manda a resposta. Já está chegando resposta aqui. O Paulo está dizendo, não vou dizer ainda a resposta. Deixa eu ver aqui. Muito bem, a galera está respondendo. Deixa eu ver aqui se a galera acertou. A galera está colocando B. José Manuel também colocou B. E a resposta correta é a letra B. Muito bem, Rosinaldo. A letra B também, tá? Vocês acertaram. Acabei de comentar, né? A Revolução Chinesa ela tem esse grande diferencial. O foco do Partido Comunista Chinês é a luta de camponeses, é a mobilização de camponeses, é a mobilização das massas, é o chamado proletariado rural, né? É a massa camponesa como principal agente de luta. Lembra que o Mao Tse-tung ele cria o Exército Vermelho, que é um exército de camponeses, que é criado ainda na década de 20 para lutar contra as forças que reprimiam o próprio Partido Comunista Chinês, tá bom? Só uma lembrança também, no item C, diz que o item B, perdão, é o item correto, mas o item C fala de manutenção da monarquia imperial. Uma lembrançazinha rápida. A Revolução Chinesa não tinha mais, já não era mais uma monarquia, né? A República tinha sido proclamada no começo do século. E no caso da Revolução Russa, lembra que foram duas revoluções, fevereiro, que era Menchevique, e outubro, que é a bolchevique, né? Então, o menchevique, em fevereiro, vai derrubar a monarquia czarista, e a de outubro vai implantar o socialismo com os bolcheviques no poder. E o item E fala que a China ela vai se isolar em relação à União Soviética. Presta atenção. A China, o processo revolucionário na década de 40 tem apoio da União Soviética, apoio e suporte total. A China só se afasta da União Soviética depois da morte do Stalin, depois do processo de desestalinização e por conta daquilo que eu falei. Porque o novo governo soviético, o Khrushchev, né, Nikita Khrushchev, ele no processo de desestalinização, ele se nega, né, a União Soviética formalmente se nega a fornecer armas nucleares para a China, tá bom? Então, esse isolamento diplomático não aconteceu. E também lembrando que quando a China rompe com a União Soviética, imediatamente os Estados Unidos, o presidente Richard Nixon, vai fazer uma visita ao Mao Tse-tung, eles vão se encontrar, os Estados Unidos vão reconhecer, né, vão começar a manter relações diplomáticas com a China, né, aquela coisa, se a China brigou com a União Soviética, se ela está se afastando da União Soviética, os Estados Unidos vão dar toda uma, assim, tipo assim, usando um termo bem cearense, vão dar corda, né, já que a China se separando da União Soviética é uma forma de enfraquecer a influência soviética, enfraquecer a influência do bloco socialista. E uma briga ali entre China e União Soviética no bloco socialista era muito bem-vinda e muito bem vista pelos Estados Unidos, tá bom? Ok? Então, mesmo quando a China rompe com a União Soviética, ela não fica totalmente isolada, porque ela vai se aproximar dos Estados Unidos, e aí no final dos anos 80, no final dos anos 70, perdão, no começo dos anos 80, aí vem aquela lógica do socialismo de mercado, aí é que a China se fortalece enquanto nação, mas também enquanto ligação diplomática com outros países, tá bom? Então, estou vendo aí que a galera está acertando, isso é muito bom. Vamos agora para a questão 2, né? Questão 2 que fala exatamente desse grande salto para frente, ou grande salto adiante, tá certo? Foi lançado em 1958, é um plano quinquenal. Ele visava transformar a China em uma potência industrial em tempo recorde. No entanto, a desorganização da produção agrícola e a prioridade absoluta dada à indústria siderúrgica, que é a indústria de base, de fundo de quintal, resultaram em uma das maiores fomes da história moderna, custando milhões de vidas. Esse episódio demonstra, olha só, a gente sabe, né? A gente já falou para vocês que o grande salto para frente ele vai ser um fracasso, né? Vai ser um fracasso em primeiro lugar porque a produção agrícola ela não avançou e não houve avanço na produção agrícola. Lembra bem, por conta da debilidade das técnicas produtivas, eram técnicas ainda atrasadas, né?
associada aos problemas climáticos, secas muito violentas, invernos muito rigorosos. Então, a verdade é que eles não tinham ainda capacidade. A questão técnica mesmo, a indústria ela não consegue se desenvolver, porque não existia um desenvolvimento técnico, né? Tem o afastamento da União Soviética, acabei de comentar, então tudo isso vai contribuir para o fracasso. A necessidade de produção para a indústria, né, ela desmobiliza um bocado a produção agrícola, a produção voltada para a alimentação, então gera fome. Então foi realmente um fracasso, tá certo? E o texto ele meio que está relembrando esse fracasso. E aí vocês aí já estão lendo os itens, vocês podem me ajudar. Enquanto eu vou lendo, vocês já vão respondendo aí no chat. Esse episódio, que está narrado aí no texto, demonstra o sucesso imediato da China em ultrapassar a economia dos Estados Unidos na década de 50. Letra B, as contradições e os custos humanos de um planejamento estatal acelerado e autoritário. Esse episódio, né, desse fracasso, do grande salto para frente, demonstra a transição pacífica e democrática da China para o sistema capitalista de mercado. Demonstra a eficácia das comunas populares em erradicar a pobreza no campo chinês. Ou demonstra a ajuda humanitária massiva enviada pela ONU para mitigar, diminuir, amenizar, né, os efeitos da industrialização. A Rosinato já está dizendo o seguinte, lá no texto dizia que a política desorganizou a produção, levando à grande fome. É isso mesmo, ó, o texto está muito claro. Então, eu já nem posso aceitar o item D como correto, né? O item C também, não existe esse sistema capitalista de mercado, né? Não foi pacífico o processo. O que a gente pode lembrar é que no final dos anos 70, começo dos anos 80, tem uma abertura econômica ao capitalismo, mas mantendo-se o modelo político socialista, né? Então tem essa questão mista, é o chamado socialismo de mercado. Nem posso dizer que foi tão pacífico assim, porque a gente lembra do massacre da Praça da Paz Celestial. Então, não pode ser a D, não pode ser a C, não houve essa ajuda humanitária que diz a E, tá certo? Não houve essa ajuda humanitária. Inclusive, o próprio texto dele está enfatizando que a fome mesmo, a miséria, vão matar muita gente. Eu acho que a gente pode eliminar a A, né? Porque o grande salto para frente a gente já sabe que foi um fracasso, então não dá para falar de sucesso imediato da China em ultrapassar a economia norte-americana, muito menos na década de 50. Né? Se hoje a China está rivalizando com os Estados Unidos, hoje, século XXI, século XX, muito menos na década de 50, isso era até, digamos assim, improvável, né? Imprevisto, imprevisível. As pessoas não iriam acreditar que isso pudesse ser possível. Se a gente chegasse em 1950 e dissesse que a China iria rivalizar com os Estados Unidos, a galera ia dizer que isso é impossível, né? Então, realmente, item B, o episódio demonstra as contradições, né? E os custos humanos, a morte, as perdas que vai ter um planejamento estatal que tenta ser acelerado, que tenta acelerar. Lembra que o objetivo desse grande salto adiante é um plano quinquenal, é um planejamento estatal para acelerar, né, o desenvolvimento econômico do país, e aí, né, isso vai ter um custo muito alto, tá certo? Então, letra B é a correta. Eu já estou vendo aqui no chat que a galera está acertando, a galera está de parabéns mesmo. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz assim: o principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou instrumental, técnico. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modelo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa.
E aí, no texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. O texto, né, como você está vendo, está mostrando o mercado, está falando do poder do mercado, da influência do mercado, né? E aí ele está colocando esse antagonismo e um país socialista meio que se rendendo ao mercado. Então, nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual esse modelo econômico chinês atual se contrapõe, é lembra do detalhe. Qual é o primeiro passo numa revolução socialista? Lá na União Soviética foi feito, lá na China foi feito. É o processo de estatização dos meios de produção. Lembra, a gente já falou aqui de socialismo para vocês, inclusive na live passada, quando a gente falava de Revolução Russa, a gente explicou bem direitinho esse modelo socialista. Se você não lembra, vai lá nos vídeos, né, do CREAD, do IFCE, do canal do CREAD, do canal do Super Enem, e olha, a teoria socialista, o modelo socialista, ele fala inicialmente da estatização dos meios de produção. E aí o que acontece? Quando você fala, no caso da China, de abertura ao mercado, você está sendo contraditório, porque qual é a lógica principal do socialismo? É a estatização dos meios de produção. Na hora que você abre o mercado, você abre a economia, você se rende ao mercado, você está se contrapondo a essa característica fundamental do socialismo, que é a estatização. Então, nesse contexto, né, voltando aqui para a questão, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês se contrapõe, qual é? É a desestatização da economia. Na medida em que ele se abre ao mercado, ele reduz, ele aumenta a influência do mercado, ele obviamente vai reduzir essa influência estatal, por isso falar de desestatização, por isso falar de contradição, tá certo? O item B fala de partido único, tá errado. O item C fala de livre concorrência, não tem a ver com o texto. O item D fala de formação de sindicatos trabalhistas, também não tem a ver com o texto. Lembrando que no modelo socialista, né, essas organizações sindicais elas não são permitidas porque o próprio Partido Comunista se coloca como esse defensor do proletariado, e a extinção das classes sociais é até uma ideia do socialismo, mas é algo que não está sendo tratado aí no texto. O texto trata exatamente da contradição entre um modelo, né, que começa a se render ao mercado versus uma premissa fundamental do socialismo, que é a estatização dos meios de produção, a estatização da economia. Portanto, terceira questão, letra A de avião. Quarta questão, o regime de Mao Tse-tung atingiu seu clímax na Revolução Cultural de 1976, 66 a 76. Uma campanha contra a cultura, a educação e a inteligência sem paralelos na história do século XX. Texto do Eric Hobsbawm. Com relação à Revolução Cultural Chinesa, podemos afirmar que foi. Vamos lembrar a Revolução Cultural Chinesa. É uma campanha política ideológica, né? É um mecanismo utilizado pelo Mao Tse-tung para poder retomar o controle das ações. Lembra que o Mao Tse-tung ele tinha se queimado, ele tinha se perdido força, ele tinha perdido moral, tinha perdido respaldo com o fracasso do Grande Salto para frente. Então, essa Revolução Cultural era uma política de mobilização de massas, de aproximação com a juventude, de crítica ao tradicional, de crítica ao modelo tradicional, de perseguição até a intelectuais que eram críticos ao Mao Tse-tung, de perseguição até mesmo a filosofias religiosas tradicionais, como era o caso do confucionismo, depredação de templos, criação da Guarda Vermelha, que é essa milícia, não confundir com o Exército Vermelho, é a milícia da Guarda Vermelha, que era composta por jovens. Então, assim, a Revolução Cultural foi o quê? Letra A, foi um momento em que se anunciou a declaração, e vocês podem já ir respondendo, viu? Por favor, a criação das Guardas Vermelhas, como a Rosinalda falou, me ajuda. Enquanto eu vou lendo, vocês vão colocando aí a resposta correta. Revolução Cultural foi o momento em que se anunciou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e se aboliram os direitos feudais?
Não, 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 não. Inclusive, isso aí teria a ver com a Revolução Francesa. Letra B, durante esse período surgiram as primeiras indústrias têxteis, se inventou o telégrafo e houve ampliação da indústria siderúrgica. Não, isso aí talvez coubesse com a segunda Revolução Industrial. Letra C, nesse momento que se criou a nova política econômica que permite a entrada de capital estrangeiro e funcionamento de empresas particulares. Essa nova política econômica é na União Soviética, né, do Lenin. Nesse período em que Leon Trotsky criou o Exército Vermelho para combater os inimigos da Revolução, realmente, na União Soviética, né, os bolcheviques eles também criaram o Exército Vermelho no contexto da Guerra Civil, mas no caso da China, o Exército Vermelho é criado pelo Mao Tse-tung com os camponeses para poder combater o Kuomintang, tá? Mas Leon Trotsky não é chinês, não tem a ver com Revolução Cultural. Letra E, de Eva, é a resposta, vai ser um período por intensa repressão do governo comunista chinês, que mobilizou a Guarda Vermelha contra os inimigos políticos de Mao Tse-tung, acusados de reacionários e imperialistas. E eu estou vendo que a galera, Paulo, José, não somos bichos, né? Que eu não sei o nome, mas muito legal ver vocês acertando aí todos os itens. Significa dizer que estão aprendendo direitinho, né? Vamos aqui para a questão 5, que traz um cartaz, né, de propaganda do governo chinês, do Mao Tse-tung, né? E o cartaz apresenta o ex-presidente chinês como um sol, né? E retrata essa fase política conhecida como Revolução Cultural, né? Tá muito fácil esse item aqui. A Ana, obrigado, Ana. Então, um abraço aí para a Ana. Você é de onde? Vão dizendo. A Rosnaldo eu já sei que é de Calcaia. Você também pode dizer de onde é que você está acompanhando aqui a gente. E a gente vai mandando um alô para vocês, tá bom? Mas nessa quinta questão, eu trago aí mais uma característica da Revolução Cultural que eu quero abordar bem e enfatizar bem, que é o fortalecimento da imagem do Mao Tse-tung, a grande utilização da imagem do Mao Tse-tung, e você vê nesse cartaz muito claramente a imagem dele como um sol que brilha, um sol que ilumina a juventude, né? Você vê claramente são jovens, são adolescentes, são crianças lá com as cartilhas do Mao Tse-tung. E aí a Ana é de Brasília, muito legal, a Juliana é de Tianguá, aqui no Ceará, aqui na Serra da Ibiapaba. Gente, obrigado, tá certo? E a gente está aqui sempre à disposição. Então, quinta questão também fala de Revolução Cultural, letra D de dado, ok? E agora, a gente vai aqui também se encaminhando para o final e vamos falar agora de Revolução Cubana, tá certo? Outro processo revolucionário que a gente destaca, né, que também vai levar à criação de um outro país que adota o socialismo. E a Revolução Cubana, em 1959, ela tem uma peculiaridade que literalmente acontece num quintal dos Estados Unidos, né? Cuba literalmente é um quintal, mas é literal em todos os sentidos. Primeiro porque está muito próximo. A Cuba está a 100 e poucos quilômetros da Flórida, no sul dos Estados Unidos, e Cuba realmente era vista como uma ilha de prazeres dos Estados Unidos naquela década de 50, tá? Então, o rompimento, especialmente para os americanos, ele é muito desafiador, tá? Cuba era um balneário, né? Era um espaço em que os americanos usavam para se divertir, para ir para a praia, para jogar, para passar férias, para ir para cassino. Então, realmente era uma área de grande influência norte-americana. E a história de Cuba era uma história de total dependência externa, né? Havia sido desde a colonização pelos espanhóis, depois de independente, ela vai sofrer uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? E aí a gente vai ter essa influência dos Estados Unidos em todos os aspectos. Eu já falei aqui do turismo, mas também a produção de cana-de-açúcar, tá certo? Cassinos. Pra vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos teve um período chamado de Lei Seca.
na década de 30, né, como uma das reações dentro daquela lógica, né, de moral, de bons costumes. Então, uma das reações a essa necessidade de moralizar é a proibição da bebida alcoólica e do jogo nos Estados Unidos. E aí, não podendo jogar ou beber nos Estados Unidos, a galera ia para Cuba. Então, multiplicavam-se os cassinos controlados por empresas, por investidores norte-americanos, hotéis extremamente luxuosos, tá certo? O controle sobre a produção de açúcar da ilha, enquanto que para a população de Cuba sobrava o desemprego, a miséria, a fome, a exclusão, né? Algo que a gente já tem como comum, né? Nessas áreas periféricas, nessas áreas de exploração. E aí, diante disso, vai ter início um movimento, né? Esses barbudos aí, Camilo Cienfuegos, os irmãos Raul Castro, Fidel Castro, né? Com a adesão desse médico argentino, Ernesto Guevara, El Che, né? Eles vão ter início, né? Eles vão começar a se mobilizar e se levantar contra essa influência norte-americana. E aí, em 1900, eles vão fazer um movimento na década de 50, né, que é o movimento 26 de julho, movimento 26 de julho, e aí vão começar a promover ações revolucionárias contra a ditadura, à época, a ditadura do ditador Fulgêncio Batista, e essa presença muito forte, né, do capital e dos interesses norte-americanos. Em 1953, eles vão tentar atacar um quartel, que é o quartel La Moncada, em busca de armas. Vai ser uma tentativa frustrada. Por conta dela, os líderes vão ser presos, vão ser punidos. O Fidel Castro vai ser preso, depois vai ser exilado, vai ser expulso de Cuba. E aí é interessante que eles vão para o exílio, mas eles voltam a Cuba, eles conseguem entrar. Em 1956, eles conseguem entrar, digamos assim, clandestinamente na ilha, a bordo de um iate chamado Grama, e aí eles vão se dirigir para uma serra, né, um alto, uma serra, em espanhol Sierra, a Sierra Maestra, a mais alta, né? E aí lá na Sierra Maestra eles vão iniciar uma guerrilha, né? Uma guerrilha, um movimento de guerrilha que vai buscar o apoio dos camponeses e que vai começar a formar focos, né, revolucionários de luta contra o governo, contra a ditadura de Fulgêncio Batista e contra essa forte influência norte-americana, né? Então, eles vão liderar vão começar a formar, a angariar um exército rebelde, e aí, a partir desse exército rebelde, eles vão conseguir ganhar adesão popular, cada vez mais crescer o apoio popular, até que em janeiro de 1959, os barbudos, né, os guerrilheiros vão conseguir depor Fulgêncio Batista e tomar o poder. E aí chama a atenção que a Revolução Cubana, ela tem esse sucesso em 59, eu quero chamar a atenção. Perceba que a Revolução Chinesa, por exemplo, ela vai ser liderada pelo Partido Comunista Chinês. Na Revolução Cubana, eu vou ter uma guerrilha rural, uma guerrilha que parte de Serra Maestra, mas que não tem participação do Partido Comunista Cubano, tá certo? Não existe até uma liderança, até uma participação mesmo do Partido Comunista Cubano nesse processo revolucionário. E o detalhe importante é que essa revolução, ela não é uma revolução socialista. Esses caras aí que vocês estão vendo na foto, Fidel Castro, Raul Castro, esses caras, eles não são socialistas. A Revolução Cubana, ela é uma revolução nacionalista, ela é uma revolução contra a influência estrangeira, ela é uma revolução contra a concentração de riqueza, mas eles mesmos, esses guerrilheiros, eles não se identificavam como socialistas. Quero deixar isso muito claro, cuidado vocês aí que estão acompanhando a gente. A Revolução Cubana, inicialmente, ela não é socialista, ela é uma revolução de cunho nacionalista, ela nem tem essa participação direta do Partido Comunista. Mas é o que aconteceu. E até já adiantando, ela não é socialista, mas como vai se afastando dos Estados Unidos, é aquela história, é física, né?
você começa a se afastar desse polo norte-americano, naturalmente, por mais perto. Quanto mais você se afasta do polo norte-americano, mais você se aproxima do polo soviético, né? Então, só depois, em 1961, é que a União Soviética e Cuba vai se declarar socialista. Eu vou explicar isso agora. Então, repetindo, a revolução ela não é socialista, ela é uma revolução mais de caráter nacionalista. Por conta da revolução, esse novo regime cubano ele se afasta dos Estados Unidos, aí vai se aproximando de quem? Da União Soviética, quando resolve se declarar socialista. E agora eu vou explicar para vocês esse processo. A partir de 1959 tem a Revolução, e o primeiro passo do processo revolucionário do governo liderado pelo Fidel Castro vai ser a nacionalização de todas as propriedades estrangeiras. Então, todos os hotéis, especialmente norte-americanos, eles foram nacionalizados, passaram para o controle do governo, e os quartos eram distribuídos para a população que não tinha onde morar. Então, a ideia era combater o déficit habitacional. As terras estrangeiras foram confiscadas, então todas as propriedades estrangeiras foram confiscadas. E aí, por conta disso, os Estados Unidos eles vão começar a fazer um embargo. Só que os norte-americanos, na época, eles não interviram militarmente em Cuba. O que eles fizeram? Muitos indivíduos ligados ao governo de Fulgêncio Batista, que foi deposto, eles fugiram dos Estados Unidos. E aí o governo americano, ao invés de intervir militarmente, ele começou a armar e financiar esses cubanos refugiados que foram expulsos da ilha por conta dos revolucionários. E aí qual foi o resultado? Em 1961, eles tentaram invadir, né, esses cubanos refugiados oposicionistas tentaram invadir com o apoio dos Estados Unidos a Baía dos Porcos. Foi uma tentativa frustrada. O Fidel ele acabou liderando, né, como líder da expulsão desses refugiados. Ele acabou se fortalecendo. E aí, por conta disso, desse apoio norte-americano à invasão, Cuba rompe definitivamente com os Estados Unidos. E quando ela rompe, ela se aproxima da União Soviética e se declara socialista. Então, percebo que é só depois dessa tentativa de invasão à Baía dos Porcos. Em 1961, portanto, né, tem aquela história. Cuba rompe com os Estados Unidos e se declara socialista. Em 1962, vem a famosa crise dos mísseis, é algo que deve ser sempre lembrado. O que acontece? O presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, resolve instalar rampas de lançamento de mísseis, inclusive mísseis nucleares em Cuba. Ora, está bem pertinho dos Estados Unidos, era assim, uma ameaça muito grande. E aí o governo americano, o presidente John Kennedy, quando ficou sabendo, não aceita, manda navios cercarem Cuba para impedir que os navios soviéticos que traziam armas instalassem essas armas em Cuba. Então, foram ali 13 dias de muita tensão, porque os americanos cercaram a ilha. Se os navios soviéticos viessem tentar entrar na ilha e houvesse um conflito, né, então podia sim podia levar o mundo a uma guerra nuclear. Mas naquele momento imperou a razão, né, 13 dias de muita tensão, até que veio uma solução que foi para pôr fim à crise dos mísseis. Estados Unidos e a União Soviética fizeram um acordo, a União Soviética se comprometeu a não instalar os mísseis em Cuba, tá certo? Os Estados Unidos se comprometeram a não invadir Cuba, e em contrapartida a União Soviética também conseguiu que os americanos retirassem mísseis que eles tinham implantado lá na Turquia, até para poder ameaçar a União Soviética, tá certo? Então, inclusive, dizem que os analistas entendem que a grande vitoriosa nessa crise de mísseis foi a União Soviética, e apesar dela não ter conseguido instalar os mísseis em Cuba, ela também meio que forçou os americanos a retirar os mísseis instalados na Turquia e que ameaçavam diretamente o território soviético, tá bom? Dito isso, eu quero lembrar que a Revolução Socialista na ilha de Cuba, ela trouxe avanços, tá certo? Houveram grandes avanços na educação, zerou-se o analfabetismo, na medicina, principalmente a medicina preventiva, a mortalidade infantil, ela é muito baixa, ela é de país de primeiro mundo, né? A saúde pública cubana é uma saúde pública muito eficiente, tá certo? Eles têm, por exemplo, as menores taxas de mortalidade infantil do mundo, eles estão com as maiores taxas de expectativa de vida da América Latina, certo?
E esses avanços eles foram muito grandes, apesar do embargo econômico norte-americano. Por quê? Porque até a década de final da década de 80, começo da década de 90, a União Soviética ajudava Cuba. Mas aí, com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, Cuba vai ter grandes problemas econômicos, tá certo? Ao longo dos anos 2000, ela até contou com muito apoio da Venezuela, mas também perdeu esse apoio. Então, hoje, Cuba sofre severamente os efeitos desse embargo econômico, tá bom? Vamos para as questões. A Revolução Cubana era tudo. Romance, heroísmo nas montanhas, ex-líderes estudantis com a desprendida generosidade de sua juventude. Os mais velhos mal tinham passado dos 30. Um povo exultante num paraíso turístico tropical pulsando com os ritmos da rumba. A respeito da Revolução Cubana, assinada a alternativa correta. Letra A foi implementada por meio de um processo eleitoral. Não, foi uma guerrilha que conseguiu avançar e tomar o poder. Foi um movimento exclusivamente composto pela aristocracia cubana, pela classe dominante? Não, jovens guerrilheiros com apoio popular a partir do campo. Foi o resultado da fragilidade do isolamento do governo de Fulgêncio Batista, que desde sua eleição até 1959 jamais contou com apoio político ou financeiro norte-americano? Não, inclusive é uma vitória. Também contra um grande aliado dos Estados Unidos, que é o ditador Fulgêncio. Foi orientada por um ideário nacionalista e anti-imperialista, que conquistou o apoio da esquerda cubana. Muito bem, é o item correto, né? E o item E foi o primeiro movimento revolucionário a atingir êxito em instaurar um governo popular na América Latina durante o século XX. Não houveram outros movimentos populares. A gente pode citar, por exemplo, a Revolução Mexicana de 1910. Então, letra D de dado. Questão 7, o texto a seguir, escrito pelo jornalista Jorge Costegui, trata da história de Cuba, né? O jornalista apresenta uma comparação entre os tempos pré e pós-revolução. Ainda que controlados e distribuídos com austeridade, há alimentos, roupas e moradia para todos. A educação e a saúde são gratuitas e o direito ao trabalho é sagrado. Permanecem na memória apenas como lição e advertência as imagens de tempos mais ásperos, quando a Revolução engatinhava e seus dirigentes buscavam substituir em poucos meses ou anos uma tecnologia que o capitalismo desenvolveu e explorou ao longo de décadas, e que em janeiro de 1959, ao ser derrotado, ele levou embora. Tá certo? O trecho ressalta a transformação oriunda do processo revolucionário cubano, e o texto é muito claro, a ênfase é na reorganização de serviços básicos. Nesse texto, ele claramente está enfatizando as conquistas do processo revolucionário, né? E apesar mesmo do embargo econômico norte-americano, tá bom? Então, letra B de bola. A 8ª questão que a gente acabou de abordar trata da crise dos mísseis. Ela colocou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Realmente foram muito tempo, muita tensão, né? Para Cuba, o desfecho do conflito entre as superpotências garantiu a sobrevivência do regime, pois, e a gente chamou a atenção desse detalhe, o desfecho do conflito garantiu a sobrevivência do regime, pois os Estados Unidos prometeram não invadir Cuba, em troca da retirada dos mísseis soviéticos, embora o isolamento diplomático no continente tenha se intensificado. Esse evento é considerado um marco da Guerra Fria, por quê? Letra A consolidou a hegemonia militar absoluta da China no continente americano? Não. A hegemonia continua sendo os Estados Unidos, né? Porque, assim, Cuba é uma ilha bem pequenininha no meio de dezenas de países latino-americanos que estão ali orbitando sob a influência dos Estados Unidos, né? A gente pode falar da influência soviética, né? Até permitiu que a União Soviética colocasse um pezinho aqui num país, em termos de influência, num país da América. Letra B, provocar a queda imediata do Muro de Berlim na Europa Oriental não tem nada a ver. Letra C, representou um momento de maior tensão diplomática entre os blocos, né? Foi um momento que realmente é considerado aquele momento em que Estados Unidos e União Soviética estiveram à beira do conflito nuclear, né? Realmente é um momento de muita tensão. Assim, de todos os eventos da Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, a crise dos mísseis é aquela em que mais vai aproximar mesmo Estados Unidos e União Soviética de uma guerra, de um confronto direto, né?
Então, letra C é a letra correta, extinguir o regime socialista em Cuba, não. A gente lembra que até Cuba tinha se declarado socialista no ano anterior, ao romper totalmente com os Estados Unidos. Cuba se declara socialista por ter se declarado a União Soviética, né, até em reação à instalação de mísseis na Turquia, vai querer instalar mísseis em Cuba e aí acaba se desenrolando esse processo. Mas o texto ele vai dizer isso, né? Que o desfecho acaba sendo favorável para Cuba, porque dali vem a garantia que os Estados Unidos não vão invadir a ilha, e óbvio, todo o apoio que durante as décadas seguintes, década de 70, 60, final das 60, 70 e 80, todo o apoio, todo o suporte que a União Soviética vai dar ao modelo cubano, tá certo? Então, letra C de casa, a questão 8, e a questão 9 fala aqui desses dois grandes processos revolucionários da América Latina, a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana. Embora separados por quase meio século, a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana compartilharam raízes históricas profundas que as tornaram dois dos marcos mais importantes da história da América Latina no século XX. Em essência, ambos os movimentos eclodiram como respostas violentas a décadas de extrema desigualdade social e exploração. São duas reações. Uma das maiores semelhanças entre elas é a luta pela terra. Ambas as revoluções tiveram forte protagonismo camponês e levantaram a bandeira da reforma agrária contra a concentração de terras nas mãos de uma pequena elite. Na América Latina do século XX aconteceram duas grandes revoluções, a mexicana e a cubana. Em ambas, processos revolucionários derrubaram governos autoritários e alcançaram a vitória. A resposta correta, letra D de dado, tá certo? A nona questão é a letra D. Com ela, a gente agradece demais a audiência de vocês, agradece a participação de todos vocês. Eu quero agradecer também a galera aqui do CREAI, do IFCE, Guilherme, Arthur. Quero agradecer a Ionil, que está com a gente na nossa tradução, né, em Libras. E quero agradecer mais uma vez a vocês, lembrando que a lista de questões está disponível até sábado, dia 9 de maio. É só você acessar superenem.com.br. Muito obrigado, até as próximas aqui no Super Enem. Um abraço, galera. Tchau.